Você estuda, estuda, estuda e nunca aprende. Eu também já passei por isso quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 16 anos, mas algo que me destacou da grande maioria é anotar os pontos mais importantes. Quando eu comecei a obter conhecimento sobre empreendedorismo, marketing digital, desenvolvimento pessoal, eu não anotava. Eu podia até aprender uma informação nova, mas depois de algum tempo eu acabava por esquecer. O que é que eu decidi fazer? Começar a anotar os pontos mais importantes que eu aprendia em livros, podcasts, palestras e, consequentemente, a longo prazo, isso me ajudou muito. Esse aqui é o meu primeiro caderno de quando eu comecei a empreender e a energia quando eu pego esse caderno é surreal. Por quê? Porque eu tinha apenas 15 anos quando decidi começar a escrever pela primeira vez os aprendizados que eu aprendia. No caso, um exemplo prático, o primeiro curso que eu assisti sobre empreendedorismo, que foi no dia 27/6/2022, eu anotei. E quando eu pego esse caderno, eu fico tipo, uau, eu tinha apenas 15 anos, mas eu já anotava. E o mais engraçado que vocês irão entender ao longo desse vídeo é que eu consigo aplicar os conteúdos que eu já aprendia naquela época. As primeiras vendas que eu fazia na Luso Game Store, eu anotava também nesse caderno. As primeiras lives do Flávio Augusto, do Pedro Sobral, eu anotava nesse caderno. Por exemplo, aqui naquela época, eu fazia a promoção de Natal na Luso Game Store. No caso, o preço do jogo era 50 mil kwanzas, eu baixava o jogo para 45 mil. Esses aqui que eu coloquei um bonzinho, significa que eu já tinha vendido. Então, anotar não é só para tu teres as coisas na tua mente, mas como também deixar as coisas registradas ao longo da tua vida. No Império Romano, algo que eu assisti nos últimos tempos é o seguinte: os escribas, o imperador ou até o pessoal do Senado, eles tinham que fazer anotações de tudo o que acontecia no Império. Por quê? Porque pode ter dívidas no Império, pode ter pessoas que roubaram, pode ter pessoas que cometeram crimes, e se ninguém não anotasse, ninguém iria saber. É claro que podiam até ter noção daquilo que aconteceu, mas os fatos, o local, a hora, ninguém poderia saber. Por quê? Porque não anotaram. Ou seja, falar é fácil, mas anotar é aí que muitas pessoas erram. Por isso é que anotar sempre me destacou da grande maioria. E agora vocês podem estar me perguntar: Luso, como é que tu sabes sobre o Império Romano? Simples. Eu assisti a série e anotei aquilo que eu aprendi. Agora aqui entre nós, quantas e quantas vezes tu assististe a algum podcast, tu assististe a algum documentário na Netflix e esqueceste? É que tu podes aprender. Tu podes aprender vendo, podes ouvir, que também vais aprender. Mas se entrar por um ouvido e sair pelo outro, tu vais esquecer a informação. Por isso eu criei um método que irá te ajudar a não esquecer os pontos que tu aprendes. Existem 3 partes para tu cumprires esse método, que é o método KDB, ou método Kevin De Bruyne. O método que eu criei quando eu tinha apenas 16 anos. Por quê? Porque eu obtinha muito conhecimento, mas depois eu esqueci esse conhecimento. Para quem não sabe, Kevin De Bruyne é um jogador de futebol que desde a minha infância foi um dos meus preferidos. E algo que destacou Kevin De Bruyne de grandes jogadores é que ele fazia sempre várias assistências. O jogador poderia estar 10 metros, 20 metros, 30 metros. O Kevin fazia uma assistência, seja no Manchester City, seja no Wolfsburg, ou seja na seleção belga. Ele sempre fazia assistência para os seus colegas. O que é que isso tem a ver com o método KDB, Luso? Simples. O método KDB é o método que tu vais fazer uma assistência para a tua versão do passado, para o teu momento atual. Eu disse que são 3 etapas, e são essas 3 etapas que eu vou te contar agora nesse vídeo. A primeira etapa é anotar. Pode ser newsletter, pode ser alguma live, pode ser algum livro, pode ser algum podcast, ou pode ser algum vídeo construtivo que tu assististe na internet. Faça anotações, porque tu podes até assistir, mas se tu não anotares, como eu disse anteriormente, tu podes esquecer. Então, anote os pontos mais importantes. Seja algum insight, alguma frase. Se faz sentido para ti, anote. Anote para não esqueceres. E eu nesse caderno tenho os primeiros livros que eu li, que no caso na época eram Quem Pensa Enriquece, Pai Rico, Pai Pobre. E eu olho para aqueles insights e vejo, uau, com 15 anos eu anotei aquilo. Quando eu olho isso no meu contexto atual, eu posso aplicar e eu posso lembrar. Isso nos leva para o segundo ponto. Eu falei sobre anotar, isso nos leva para o segundo ponto.
O segundo ponto é tirar 20 a 35 minutos do teu tempo para voltar a ler aquilo que tu anotaste. Porque eu já estou a dizer que tu deves anotar, que tu deves aprender, mas aqui entre nós, tu podes até anotar, mas será que tu irás lembrar de tudo que tu anotaste? Aí é que entra um ponto muito bom desse método. Tu vais ler aquilo que tu leste durante 20 a 30 minutos. Luso, como é que isso vai fazer sentido na minha vida? Calma e aplica. Eu, por exemplo, nesse momento, eu estou a ler esse livro aqui, 1924. É um livro que fala muito sobre geopolítica. Por quê? Porque de acordo com o meu contexto atual, eu quero aprender mais sobre geopolítica. Quero saber mais sobre história. Quero entender muito sobre pós-Primeira Guerra Mundial. É o meu contexto atual. E tu na tua vida é a mesma coisa. Digamos que tu escreveste algo hoje. Daqui a um mês ou 2 meses, podes estar em outra realidade. Podes ter mais conhecimento. Podes ter novas experiências. E é claro que tu vais esquecer de muita coisa que tu anotaste tempos atrás. O que é que tu deves fazer? Voltar a ler. Voltar a ler. E voltar a ler tem me ajudado muito. Por quê? Porque quando eu volto a ler um conteúdo que eu anotei, eu posso ter temas para vídeos aqui no YouTube, ideias de lives, reels, insights para mandar nos stories. Por quê? Porque eu anotei e eu voltei a ler. Lembram quando eu disse que a existência da tua versão do passado para a tua versão do presente? É aqui que está o pulo do gato. E tu que chegaste até aqui no final, vais te destacar da grande maioria. Por quê? Porque tu vais aprender algo que a tua versão do passado escreveu. E de acordo com o teu contexto atual, as tuas experiências atuais, tu podes aplicar. Por quê? Porque algum tempo atrás tu poderias ter esquecido. Então, quando tu voltas a ler aquilo que tu aprendeste, tu podes aplicar agora na tua realidade. E eu uso muito isso na minha vida. Que é o quê? Eu aprendi isso há 2 semanas atrás, vou voltar a ler. Talvez naquela época não fazia sentido. Hoje, voltando a ler de acordo com o meu contexto, pode fazer mais sentido. E o terceiro ponto que eu inventei nos últimos tempos é anotar. Porque eu estou a ler aquilo que eu já tinha anotado. Mas se eu voltar a ler e não anotar aquilo que eu tive de insight, não vai servir de nada. Então, primeiro ponto, tu vais anotar, seja algum livro, podcast que tu aprendeste. Segundo ponto, depois de 2 semanas ou 3 semanas ou até um mês, volta a ler aquilo que tu aprendeste. E a terceira parte dessa nova leitura que tu fizeste, faça novas anotações, que isso com certeza vai te dar novos insights. Esse foi o vídeo, esse é o método KDB, é um método que eu uso para não esquecer as coisas que eu aprendo. Comenta aqui, evolução, se chegaste até aqui no final, quero saber a tua opinião. E se vais aplicar esse método na tua vida, deixa aqui também nos comentários. E se és novo aqui no canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos.